O Perspectiva Brasil está de volta e traz assuntos de seu interesse, como a mudança da lei de abuso de autoridade. Depois de muita discussão, deputados e senadores, em reunião no Congresso, derrubaram 18 vetos, alterando o projeto que chegou do Palácio com 30 vetos do presidente Bolsonaro. A Associação dos Magistrados do Brasil não economiza críticas e já fala em inconstitucionalidade. Os debates agora são em torno da aplicação da lei nas áreas policiais e judiciais, e é sobre essas amarras que são criadas ou que foram criadas. Há quem sustente que a Lava Jato já pode ser prejudicada agora e nem será preciso a lei entrar em vigor em janeiro de 2020. Enquanto isso, o Ministério Público Federal quer que sejam fixadas as regras para futuras sentenças. E como ficam as novas delações? Serão ouvidas por último? O STF é quem vai dar a direção e a divisão de opinião entre os ministros da Suprema Corte. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Nós vamos conversar agora com o cientista político, professor Ricardo Caldas. Professor, assunto não falta. É verdade. Eu começaria com Lava Jato. Estaria ameaçada na corda bamba, ou essas últimas declarações do presidente Toffoli realmente sinalizam que a gente, quer dizer, que vai seguir mais ou menos nessa linha que se esperava, que a população que defende a Lava Jato esperava? Eu não vejo uma ameaça real à Lava Jato no sentido de acabar com ela. O que eu vejo é uma tentativa, especialmente de políticos e também de empresários que foram afetados, que foram acusados, de tentar minorar os efeitos das suas condenações e estão fazendo uma pressão muito grande no Poder Judiciário, que tem se mostrado receptivo a essas pressões, tanto na base, nos juízes de primeira instância, quanto no STJ e agora claramente no Supremo Tribunal Federal. Então a gente vê claramente alguns ministros do Supremo se posicionando de uma forma muito evidente ao lado dos acusados. As delações devem seguir realmente como se anunciou agora esses dias, por último? Porque o que a gente pensava é que a lei valeria, a lei de abuso de autoridade valeria a partir da publicação, mas no caso da justiça ela já pode ser retroativa. Decisões judiciais, elas podem ser retroativas quando elas beneficiam o réu ou a população ou o interessado. Essa é uma praxe, na área jurídica. Você não pode condenar alguém com um crime que não existia. No entanto, nesse caso, especificamente, apesar de eu não ser jurista, ser cientista político, mas olhando do ponto de vista do impacto disso na área política, eu entendo que uma decisão dessa gravidade, de você querer anular processos que tiveram ampla repercussão sobre a sociedade, baseado simplesmente em um fato de que o delator falou por último ou não falou por último, é uma distorção da discussão. É como se a defesa não tivesse se manifestado durante todo o processo. Então, é importante lembrar que o delator, ele não é a peça central do processo. Você tem a parte que acusa, o acusador, o dono do processo,
o dono da ação penal, vamos chamar assim, que é o Ministério Público, e você tem o acusado que tem a sua defesa. Então, se alguém sugerir que no Brasil um acusado não teve direito à defesa, seria realmente algo risível, já que o número de recursos que existe no Brasil durante o processo é impressionante. Então, o fato do delator ter falado antes ou depois da defesa não muda em nada, porque houve outros momentos em que aquela delação foi aceita pela acusação, se houver indícios, porque a delação em si, ela não tem valor jurídico nenhum, ela é apenas um auxiliar da acusação para acelerar o processo de investigação, mas se não houver nenhum tipo de peça, nenhum tipo de prova que corrobore aquela delação, ela não tem valor. Tanto é que vários processos baseados unicamente na delação foram desconstituídos. Então, o fato do delator falar antes ou depois da defesa não muda em nada, porque a defesa sempre fala e sempre vai se manifestar. Eu não conheço nenhum processo em que não houve manifestação na defesa ou que não houve uma defesa ao acusado. Aí sim, se houver esse caso, aí o processo pode ser anulado. Então, eu não vejo uma ameaça real à Lava Jato por isso, e também pelas declarações recentes do próprio presidente da Corte, em função da maioria que se formou, né, dizendo que não era bem assim, de que teria que haver alguns requisitos para que o processo fosse analisado, que em primeiro lugar tinha que ter sido pedido desde a primeira instância, ou seja, para evitar oportunistas que cheguem agora, né, querendo se beneficiar disso, e também ele pede que o advogado de defesa prove que houve realmente um dano real à defesa do acusado. Pois é, mas essas informações que já circulam de uma possibilidade de regressão de pena com uma liberdade vigiada do ex-presidente Lula, isso não está mudando um pouco esse curso das investigações ou da apuração, a conduta da justiça? Não, eu não vejo dessa forma, porque o caso do presidente Lula é um caso específico. O que está se falando ali é uma regressão de pena em função do número de tempo que ele teria já estado preso. Então, em função disso, ele passaria de um regime fechado para um regime semiaberto, etc. E a conduta baseado em boa conduta, etc. Tem alguns critérios objetivos e subjetivos que têm que ser analisados, tá certo? Então, em função disso, ele passaria de regime fechado para semiaberto. Ora, vários outros presos já solicitaram e foram beneficiados disso. Então, eu não vejo esse caso específico do presidente Lula como um caso em questão, relacionado diretamente com a decisão. O que pode acontecer, e eu acho que vai acontecer, é dos advogados do Lula, a defesa do presidente Lula, solicitar que, em função dessa decisão, por maioria do Supremo, de que o delator não possa falar em último, mas que, por último, tenha que vir as alegações finais da defesa, haja uma nova reconsideração até um novo julgamento. Só que o presidente Toffoli já falou que não é um novo julgamento, que é simplesmente uma oportunidade para que a defesa se manifeste mais uma vez, no final do processo. E no caso do presidente Lula, o que aconteceria concretamente? Se houvesse isso e houvesse o entendimento que ele mereceria uma nova defesa, que ele pudesse fazer novas alegações finais, as provas já estão lá, as provas não vão ser anuladas. Então, nós já temos um juiz que já se manifestou, que foi o juiz Sérgio Moro. Depois houve uma outra juíza, que foi a Gabriela Hart, substituta, que também se manifestou. Então, se o processo dele voltar, você vai ter um terceiro juiz que vai se manifestar, a favor da condenação ou não. Se houver uma nova condenação, o presidente Lula corre o risco de ficar desmoralizado, porque ele vai ser condenado 3 vezes praticamente pelo mesmo objeto, por 3 juízes diferentes. Então, essa questão de beneficiar, ela contém um risco também, que o advogado de defesa tem que saber calcular. Porque ele está expondo a imagem do cliente dele a um novo julgamento e talvez, quiçá, uma nova condenação. O STF tem em evidência os olhares voltados muito para lá e um olhar muito intenso voltado para o ministro Gilmar Mendes. Ele se pronunciou pelo arquivamento do processo de Flávio Bolsonaro, mas ele que sempre teve um posicionamento simpático ao lado, vamos dizer assim, dos incriminados ou potencialmente incriminados. O que passa hoje para a população é como se ele hoje transita numa linha de um divisor um pouco mais ponderado. É essa imagem que o senhor vê que ele está propondo, até se colocando à população? Não, eu vejo, ele sempre teve a mesma imagem de um ministro polêmico, com decisões polêmicas, uma pessoa preparada, não há dúvida, né? Mas sempre com decisões polêmicas, e não há dúvida que sempre decisões pró
acusados, né? Porque agora, quando eu me refiro a isso, é porque antes era exatamente com posições que pareciam simpáticas ao ex-presidente Lula. E agora, posições que atendem ao atual governo. Então, de novo, eu não vejo dessa forma. Eu vejo ele sempre como uma posição que no meio jurídico é chamado como uma posição garantista, né, de que quer garantir os direitos do acusado até o limite, tá certo? Que no caso seria o trânsito em julgado. Há uma discussão muito grande no meio jurídico, como eu falei, eu não sou advogado, mas acompanho, porque eu tenho dever de ofício de acompanhar isso como cientista político. Então tem uma linha na área jurídica que diz que um princípio básico da Constituição é o princípio da presunção de inocência, da não culpabilidade, portanto não haveria condenação sem que haja trânsito em julgado, só que há uma outra corrente que diz o seguinte: está havendo uma confusão entre culpabilidade e a questão da detenção do acusado, em que momento essa detenção pode ser feita. Então a segunda corrente diz o seguinte: o fato de você deter o acusado em primeira instância, como acontece nos Estados Unidos, ou em segunda instância, como está acontecendo no Brasil, não prejudica o princípio da presunção de inocência, porque mesmo preso, ele vai poder continuar recorrendo até o final. Então o processo continua. É por isso que nos Estados Unidos o mais comum não é aguardar o julgamento de segunda instância. É um acordo entre o Ministério Público e o acusado para que ele vá preso já sabendo para liquidar logo o assunto, para não ter que esperar uma decisão. É claro que no caso dos Estados Unidos não sobe até a Suprema Corte, como acontece no Brasil. Como nós temos leis sobre tudo e tudo está na Constituição, tudo no Brasil é constitucional. Então qualquer lei acaba chegando na Suprema Corte, e para isso é que tem que haver filtros, que é a função do Supremo Tribunal de Justiça. Ele foi criado com esse objetivo. Só que o que está acontecendo hoje? As pessoas vão ao STJ e, não satisfeitas com a decisão, recorrem ao Supremo, buscam um atalho, né, uma ligação constitucional, e recorrem mais uma vez. E isso criou uma categoria de advogados milionários aqui em Brasília que ganham a vida defendendo os corruptos com muito dinheiro, com muita alegria, tá certo? E o ministro Gilmar Mendes tem se colocado simpático a essa causa, até porque ele tem uma esposa que atua num escritório que defende justamente essas pessoas que foram beneficiárias da corrupção. E o que é mais surpreendente no Brasil é que ele não se declara impedido de dar julgamento sobre isso, o que seria inimaginável em um outro país, um ministro do Supremo se manifestando sobre uma causa que envolve a esposa dele enquanto advogada. No caso do Reino Unido, por exemplo, existem duas categorias de advogados. Os advogados que atuam na primeira instância não atuam em cortes superiores. Os que atuam em cortes superiores não atuam, em geral, em primeira instância. No caso do Brasil, como nós não temos essa divisão, os advogados atuam em todas as áreas, seja trabalhista, seja civil, ou seja em primeira instância, segunda instância, seja no Supremo. Isso dá margem para que pessoas relacionadas à família dos ministros tenham processos e interesses sendo julgados pelos próprios ministros. E elas são contratadas pelos próprios ministros para isso. Então deixa-se de lado o direito e passa-se a entrar na minha área, que é a área do lobby. Então, e o tráfico de influência. Então, isso tem que ser realmente revisto. O ministro Gilmar Mendes tem adotado posições que são francamente favoráveis ao tráfico de influência quando ele aceita julgar processos em que a esposa dele e o escritório de advocacia que ela representa estão envolvidos. Mas nós continuamos com esse assunto. Vamos fazer um rápido intervalo e continuaremos aqui com o professor cientista político Ricardo Caldas. Até mais.
Nós voltamos agora com a entrevista do professor e cientista político Ricardo Caldas. Professor, voltando ainda nesse assunto, nós vivemos aí um estouro, uma bomba nesses últimos dias, que foi a declaração, ou as declarações do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, onde ele se dizia irado e com intenção exatamente até de vir às vias de fato. A vias de fato contra o ministro Gilmar Mendes. Mas exatamente naquele ponto aparece um Gilmar Mendes no púlpito como vítima. Ele foi salvo das críticas? Eu tenho uma visão, vamos dizer assim, singular desse episódio. Primeiro eu queria desconstituir um pouco o que o procurador Janot disse. Quando você fala, nossa, eu tive vontade de matar aquela pessoa, quantas pessoas não tiveram vontade de matar alguém em algum momento da sua vida? No plano do Collor. Quantas pessoas não se suicidaram? Quantos funcionários públicos? Eu me lembro, eu cobri isso no Ministério da Economia. Triste. Quantos? Né? Nem se pode falar sobre isso. Mas por que não podemos falar sobre isso? Do suicídio, né? Quantas pessoas não morreram? Famílias que foram prejudicadas. Por causa do plano Collor. Quantas pessoas não se suicidaram? Quantas pessoas não tiveram a vontade real de matar o presidente Collor? E nem por isso foram presas. Se você no plano Collor, você tentasse mandar para a prisão todas as pessoas que pensaram ou falaram, nossa, estou com vontade de matar o presidente, não haveria prisões suficientes no Brasil nem no mundo inteiro. Certamente a metade da população, naquele momento, teve vontade de matar o presidente. Como muita gente teve vontade de matar o presidente Lula quando soube do mensalão, e muita gente teve vontade de matar a presidente Dilma quando soube do escândalo de Passadina, do que estava acontecendo na Petrobras, que continua até hoje, diga-se passagem, contratos que foram feitos na gestão dela, na gestão do presidente Lula, como, por exemplo, esse apoio financeiro que o Brasil dá à McLaren. A Venezuela. Os títulos que foram comprados, títulos podres da Venezuela. Então, quantas pessoas não tiveram vontade de matar o presidente Lula em algum momento ou a presidente Dilma? E você vai prender todas essas pessoas? Então, eu penso que, mais uma vez, o Supremo se excedeu. Eu penso que você não pode fazer uma revista nem invadir a casa de uma outra pessoa porque ela disse, tive vontade de matar não sei quem. Tive vontade é um ato de pensamento. A Constituição garante liberdade de pensamento e liberdade de expressão também. Ele não incitou ninguém a matar o ministro Gilmar Mendes. Ele apenas disse que em algum momento da vida dele ele chegou a cogitar isso. Mas ele não instrumentalizou. Se ele tivesse instrumentalizado, tivesse montado uma gangue ou tivesse feito um atentado, a situação seria diferente. Então eu penso que as decisões do Supremo, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do presidente Toffoli, não se sustentam. São decisões arbitrárias e inconstitucionais. Agora, o procurador Janot, na minha opinião, atingiu o objetivo dele, que foi voltar a cena... Não se expôs muito nessa história. Mas era esse o objetivo. E o livro ficou em segundo plano? De maneira nenhuma, as coisas estão juntas. Ele voltou à cena política brasileira, voltou com grandeza, voltou em primeira ordem como ator principal e divulgou claramente o seu livro. Todo mundo está querendo ler o livro agora do Janot, tá certo? Dúvida. Então foi uma publicidade gratuita que está oferecendo o Supremo, mandando invadir a casa dele, recolher materiais, etc. E tem uma outra questão agora, que as pessoas não estão falando, mas que é fundamental. E aqui no caso, né, nosso programa, né, essa oportunidade, a gente não poderia deixar de falar sobre isso, porque a imprensa tradicional está se esquivando sobre o assunto, mas isso certamente vai aparecer nos próximos dias, nas próximas semanas, e certamente o mérito será todo seu aqui por esse programa, que é o seguinte, que pouca gente está falando sobre isso, eu não vi ninguém falando sobre isso praticamente, que é o seguinte, quando você invade a casa de um ex-procurador-geral da República, recolhe o seu computador, recolhe o seu celular, o seu material de trabalho, você está iniciando um novo processo com esse material. Ou seja, tudo que estiver no computador do procurador Janot, tudo que estiver no seu celular, que for relacionado à Lava Jato ou a decisões de algum dos ministros do Supremo, se tornará público. Haverá publicidade e será tema de debate no Brasil. Então o senhor está levantando uma questão fortíssima, porque o que se fala... Que ninguém falou ainda. Exatamente, e eu te agradeço da gente levantar essa questão. Mas que no contra-ataque o ministro Gilmar Mendes colocou todas as provas... De volta. Não, mas que tinha colocado inicialmente na sua defesa, no ataque, no contra-ataque ao Janot, as acusações que a Lava Jato trouxe à tona, à vista, invalidadas.
Ao contrário, o senhor diz isso. Ele vai, dizer, veja bem, agora, o material que estiver com o procurador-geral no seu computador e que for pedida publicização, será de acesso de toda a população. Inclusive temas que foram arquivados, seja pelo presidente Toffoli, seja pelo ministro Gilmar Mendes, vão reaparecer, questionando decisões deles, provas que não foram verificadas, evidências que não foram devidamente analisadas. Tudo isso vai voltar. Então, o que o procurador-geral está fazendo é recolocar, na minha opinião, a Lava Jato em primeiro plano e expondo, na minha opinião, negativamente o ministro Gilmar Mendes. Pois é, mas eu não gostaria de fechar esse nosso programa sem trazer um outro assunto que movimentou a imprensa esses últimos dias, que foi o enfoque do hacker e a conversa dele com Manuela, aonde o próprio Estadão trouxe com muito destaque que a conversa que Manuela, a então candidata, vice do candidato à presidência, Haddad, dizia que teve um mero contato com o hacker, na verdade foram sucessivos contatos em maio deste ano. Então, isso de uma certa forma não configura ações deliberadas de um partido tentando tumultuar uma gestão presidencial que ora está em curso? Mas eu não tenho a menor dúvida disso, é a questão do famoso saber perder, não é? Então tem gente que não sabe perder. Então, de um modo geral, vamos dizer assim, a esquerda em geral, né, quando ela não tem sucesso no pleito do ponto de vista democrático, então qual é a segunda alternativa, né, a segunda opção, o plano B? É tentar derrubar o eleito pelo tapetão, é o chamado terceiro turno. Então, já que você perdeu democraticamente as eleições diretas em turno aberto, etc., embora parte da imprensa tenha claramente manipulado as suas notícias, como foi o caso da Folha de São Paulo, que ela criou um fato jurídico, um crime que não existia, foi a questão do WhatsApp, etc., né? E a própria jornalista aqui que deu aquela matéria está respondendo por isso hoje, apesar dela não ter aparecido na peça no Poder Judiciário. Então, no caso da Manuela, é grave não só isso, como a própria viagem que ela fez à Europa para denunciar o nosso governo. Aquilo é um crime. Aquilo que ela fez é uma ação criminosa. Mas por hora é um crime que está sendo deixado em segundo plano, professor. Bem, mas porque as pessoas ainda não viram as consequências do que ela fez. Ela fez duas coisas graves do ponto de vista político e criminal, né? Uma delas foi ela se colocar ao lado de hackers, quer dizer, ela se colocar ao lado de uma pessoa que está... Porque oficializou, tornou oficial a informação de hacker que até então sempre foi um crime. Exatamente. E ela se colocou como uma criminosa ao lado de um criminoso, que um hacker é um criminoso. Então ela cometeu esse crime. Eu sempre entendi que hacker é criminoso. É um criminoso, ele está violando a privacidade. E ao se colocar do lado dele, ela se colocar ao lado de uma pessoa que está violando a privacidade. E ao ir ao exterior, buscar apoio de governos estrangeiros, que o parlamento é um governo. Governo não é como as pessoas pensam no Brasil, que o governo é poder executivo. Governo é o conjunto dos três poderes, é o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Quando ela vai ao Parlamento Europeu, quando ela procura parlamentos de outros países, quando ela procura o parlamento francês, etc., para o alemão, para apresentar evidências de que é um governo não democrático, um governo autoritário, e pedindo apoio contra este governo, ela está atuando em um crime também. Professor... Então, como as instituições do Brasil estão funcionando, só para concluir, então algumas coisas passam desapercebidas, mas não quer dizer que elas não aconteceram e não quer dizer que elas não tenham consequências mais tarde. Então eu penso que no caso dela e no caso dos hackers, eu penso que o processo ainda está em andamento e as coisas ainda vão aparecer, como a própria loteria aqui em Brasília do ganhador único, né? Que também há muitas suspeitas sobre aquela vitória da Mega Sena. Que sempre gerou muita polêmica. Aqui em Brasília sempre se comentou muito isso. E lá da história já dos anões, então nós já temos históricos. Nós temos históricos disso, evidências disso. É plural, inclusive, é complicado isso. Evidências e tal. E o curioso é que, em geral, a Mega Sena, quando ela adia muito, o ganhador, em geral, é de Brasília.
É inesgotável, nossos assuntos são inesgotáveis. Eu quero convidá-lo para um próximo programa para a gente conversar sobre os assuntos do dia a dia de Brasília e do mundo. Eu que agradeço o convite e, como sempre, o seu brilhantismo. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós conversamos com o cientista político e professor Ricardo Caldas. Vamos para um rápido intervalo e continuamos com assuntos sobre a Suprema Corte, STF em Foco. E por falar em Suprema Corte, como anda o clima por lá? Priscila Viana, direto da redação. É com você, Priscila. Bem, Cláudia, difícil falar de STF sem citar a recente polêmica entre o ministro Gilmar Mendes e o ex-PGR Rodrigo Janot. Isso porque o ex-PGR, em recente entrevista à revista Veja, deu informações polêmicas, uma das quais ele afirmava ter ido armado até o Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar Gilmar Mendes. Com base nessas informações polêmicas, o Conselho Nacional do Ministério Público já estuda entrar com um processo contra Janot, até porque foi ele quem comandou e coordenou a Operação Lava Jato em seus últimos 2 mandatos. Também com base nisso, a defesa de alguns réus julgados pela Operação Lava Jato já estuda entrar com questionamento perante a Justiça das decisões tomadas na operação. O livro de Janot nem bem foi lançado e já entrou para a história. Daqui no Perspectiva, nós vamos acompanhando os seus desdobramentos. Cláudia? Obrigada, Priscila. Na área da economia, já está sendo anunciado um novo lote de recursos da ordem de 7 a 8 bilhões de reais, mudando as determinações anteriores de contingenciamento de recursos por parte do Palácio do Planalto. O PIB, Produto Interno Bruto, ainda está baixo, o crescimento para 2020 ainda é tímido, mas a Secretaria Executiva da Fazenda já sinaliza que não será necessário repetir essas medidas de contenção de recursos. A reforma da Previdência, despesas com pessoal e custeio, acompanhadas com uma gestão mais rigorosa e com as mudanças de reformas em curso no país, podem sim trazer uma economia mais fortalecida, visando a retomada de crescimento. O desafio grande é a economia fechar as contas com uma certa folga nas despesas obrigatórias do governo. E hoje vamos ter um quadro de saúde. O Setembro Roxo do Alzheimer e o Amarelo sobre os casos de suicídio nos deixaram alertas que devemos parar para tomar consciência e agir sempre. Esses serão os nossos assuntos no próximo bloco e as terapias que podem nos ajudar a prevenir e dar qualidade de vida. O médico Otávio Castelo e a musicoterapeuta Isabela Paz vão nos ajudar com as suas experiências. Daqui a pouco, após o intervalo. Dados da Associação Brasileira de Alzheimer apontam que no Brasil, dos 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos,
8% delas já podem apresentar a doença. No mundo, são 52 milhões de doentes. Já é a quarta causa de morte após os 75 anos nos Estados Unidos. Perde apenas para infarto, derrame e câncer. Para esclarecer esses assuntos, esse assunto também Alzheimer, porque resume várias patologias, nós vamos falar agora com o geriatra Otávio Castelo de Campos Pereira, porque é o geriatra, o profissional que acompanha as mudanças da idade e pode detectar com mais antecedência a doença do Alzheimer. Obrigada, doutor Otávio, muito obrigada por trazer informações que serão realmente preciosas. É um prazer. É possível realmente com antecedência e com que antecedência a gente poder detectar esse tipo de problema? Olha, do ponto de vista clínico, o que a gente tem é que as pessoas que quando chegam na velhice começam a apresentar perda de memória, principalmente na memória recente, alterações de linguagem, a capacidade de encontrar as palavras, de se expressar, e uma gama de outras alterações comportamentais, sendo que essas alterações começam a fazer a pessoa falhar no dia a dia, não dar conta das suas tarefas. Essas pessoas a gente consegue olhar já nas fases iniciais das doenças demenciais e fazer diagnóstico. Mas o familiar pode ser um coadjuvante, vamos dizer assim, nessa identificação, nesse alerta para o senhor? Sim, porque o indivíduo nem sempre percebe que ele está falhando. Muitas vezes quem percebe que ele está falhando é quem convive com ele. E aí isso é muito importante, porque a pessoa passa a ser de uma forma que ela não era daquela maneira. E as pessoas que convivem com ela percebem. Agora, não é só uma falhazinha ou outra. Tem que ser uma falha que é persistente, quer dizer, dia após dia, né, uma coisa repetida, que as pessoas percebam que está piorando ao longo do tempo e que fundamentalmente está atrapalhando. O sujeito não consegue mais controlar a tomada dos próprios remédios, que ele se perde com aquilo. Ele se perde perto de casa, em trajetos que eram conhecidos. Ele combina um compromisso e nem lembra que combinou, né? E várias ocorrências dessa maneira. Agora, de novo, não é uma vez ou outra. Isso começa a acontecer de uma forma repetida, né? Habitual. E medicação? É o caso de já entrar com medicação ou são medicações conforme os sintomas? Quando a gente tem um diagnóstico firmado de doença demencial, e aí esclareço que a doença de Alzheimer é a mais comum e das demências, que esse nome demência, inclusive, é uma família de doenças, é um nome médico. Mas quando a gente tem uma pessoa que tem um diagnóstico firmado, aí sim, nós temos indicação de usar medicações que vão atenuar os efeitos da doença. Elas desaceleram um pouco a evolução da doença, que a pessoa vai piorar ao longo do tempo, mas elas desaceleram um pouco e também melhoram a qualidade de vida, porque elas controlam melhor os sintomas. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, não adianta nada tratar uma doença que não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento. E ao tratar, tanto o indivíduo quanto quem está em volta dele, que geralmente é o familiar, o cuidador, se beneficiam demais desse controle. Doutor, eu imagino que pessoas saiam até do mercado de trabalho. Isso deve trazer, inclusive, um prejuízo ou perda de produção, né, para um país, enfim, para a economia, de uma certa forma. Você tem o indivíduo que deixa de produzir, na verdade, ele deixa de funcionar para tudo na vida, né, inclusive para o trabalho ou para o estudo, para qualquer atividade economicamente produtiva, nativa. E você tem também, embora muitos fossem aposentados, ainda exercem algum tipo de atividade, né? E você tem também aquele que sai do mercado de trabalho para cuidar daquele que está doente. Quanto é que custa isso hoje no mundo? Em números de 2018, da Alzheimer's Disease International, $1 trilhão por ano. E esse número vai crescer como a doença está o aumento da doença de Alzheimer é muito rápido. Nós temos por quê, doutor? Por causa da idade. Porque o principal fator de risco para alguém ter doença de Alzheimer e qualquer outra demência é a idade. Quanto mais velho alguém é, maior a chance de ter. Então hoje nós temos 50 milhões de casos aproximadamente do mundo. Daqui a 30 anos nós vamos ter triplicado esse número, não é? E isso é inexorável. Então, em 2030, daqui a 12 anos, esse $1 trilhão de custo por ano no mundo vai pular para $2 trilhões. Isso significa que em dinheiro de hoje, se as doenças demenciais fossem em um país, elas equivaleriam ao 15º PIB, a 15ª economia mundial. E em 2030, a 7ª, em dinheiro de hoje. Então essa conta isso é um cenário muito devastador, seja no âmbito das famílias, das economias familiares ou das economias
dos países, das economias das nações. Doutor, nos assusta quando a gente escuta isso de um médico, que ele diz assim, um psiquiatra, se não tratar uma ansiedade, se não tratar uma depressão, pode ter uma evolução e lá na frente realmente ter uma doença mental, por exemplo, como um Alzheimer. Realmente isso é algo meio... pode-se delimitar um histórico dessa forma? Porque o que acontece é o seguinte, nós não sabemos todas as causas da doença de Alzheimer, o que nós sabemos é o que predispõe que ela aconteça. E aí, além de todas aquelas coisas que a gente já sabe, que a gente resume assim, tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro, ou seja, não fumar, controlar colesterol, controlar pressão alta, controlar diabetes, fazer exercício físico, todas essas coisas que previnem uma pessoa ter doença de Alzheimer, também são associadas a outros fatores de risco. E ter a depressão não tratada aumenta a chance de ter doença de Alzheimer. Ter surdez na meia-idade não tratada aumenta a chance de na velhice ter doença de Alzheimer. Mas aí tem uma coisa interessante, a depressão é uma das coisas que ganha mais relevância nesse contexto, porque ela é eleita pela Organização Mundial de Saúde como o mal do século. Está aí o Setembro Amarelo, né, que é a campanha de prevenção do suicídio, que a depressão é a principal envolvimento, a principal causa de suicídio é a depressão. Está aí a importância da prevenção do suicídio e do tratamento adequado da depressão para prevenir o suicídio, mas também do tratamento adequado da depressão para prevenir doença de Alzheimer no futuro. E terapias assim, alternativas? Eu não gosto muito da palavra alternativa, mas terapias, quer dizer, esse leque de opção de estimulação cognitiva, emocional. A gente até chama de complementares, Ótimo. Porque elas não são alternativas, Exato. No sentido de serem assim outsider, Auxiliares. né? Não, elas são auxiliares poderosas, né? A gente tem a reabilitação cognitiva, a estimulação cognitiva, você tem atividade física muito importante, os aspectos nutricionais são muito importantes. E aí nós temos, entre outras todas, uma das que se destaca bastante também é a musicoterapia, para todas as fases da doença, tanto na fase inicial quanto nas fases mais avançadas. O senhor gosta? Muito. O senhor canta? Canto. Mal, mas canto. Canta no banheiro. Não, mas brincando, realmente mas com o você... importante por quê? Porque a musicoterapia, a neurociência atual mostra que é uma das modalidades que mais tem a capacidade de estimular o cérebro de uma forma global, de uma forma ampla, né? Seja para aqueles indivíduos que sempre tiveram contato próximo com a música e adoecem na velhice, ou para aqueles que nunca tiveram contato próximo com a música. Então a musicoterapia, enquanto uma modalidade terapêutica, do ponto de vista da neurociência, é uma modalidade muito completa e ela tem várias possibilidades, tanto de oferecer o resultado do tratamento, quanto de momentos muito lúdicos, de muito prazer para o indivíduo que está adoecido de uma doença muito cruel e muito grave. Então talvez fosse até mais indicada a musicoterapia, vamos dizer assim. Nenhuma delas é mais do que a outra, mas todos têm o seu papel. Agora imagine um cenário onde você consegue dar um pouco de leveza a mais e de qualidade a mais para aquele indivíduo que está tão sofrido, né, e o seu familiar e o seu cuidador, que é um indivíduo sozinho, né, o cuidador, o familiar, é um indivíduo solitário, que frequentemente não tem apoio de ninguém, que as pessoas não conseguem entender o grau de sofrimento que ele passa, não é? Que é muito maior do que as pessoas veem, e a falta de informação que ele tem. Então, com terapias, você consegue muitas vezes dar o que ele também precisa. Ok, doutor Otávio, muitíssimo obrigada pela sua presença e essas informações tão esclarecedoras e que realmente nos trazem alertas. O prazer foi meu, espero. Obrigada. Agradeço o convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Quem canta e dança, seus males espanta. E artigos científicos já comprovam esse dito na prática popular. A musicoterapeuta Isabela Paz, que preside a Associação Brasileira de Musicoterapia, Seção Brasília, está aqui conosco e é com ela que falamos agora. Isabela Paz, muito obrigada pela presença, é um prazer trazê-la aqui e trazer um assunto que é tão importante e pertinente para a terapia, como a gente falou agora há pouco, sobre as doenças e os males da mente, do cérebro, do emocional. Como é que a musicoterapia ela realmente pode ser uma aliada nesse tratamento, ou nesses tratamentos? A musicoterapia ela é uma área do conhecimento destinada a tratar as pessoas com a utilização da música. Então ela pertence à área da saúde, é uma terapia, um processo de tratamento. No caso específico, né, de pessoas que têm problemas mentais, incluindo a demência, o Alzheimer, a musicoterapia ela pode servir
como um momento lúdico na vida daquele paciente e, como o Dr. Olavo mencionou, também vai incluir a família nesse processo, porque é o cuidador que vai cuidar daquele paciente. Então, todos eles serão igualmente cuidados e tratados, porque esse paciente ele precisa, ao longo dessa doença, desse desenvolvimento da doença, de receber diversos cuidados. E as pessoas ficam muito estressadas, os familiares. Então, a musicoterapia, ela passa a ser também familiar, e não só para o paciente. Mas, especificamente para o paciente, vai trazer para ele um momento lúdico, onde ele vai poder rememorar as canções da memória que ele não perdeu, da infância, da juventude, da adolescência, e manter aí o elo de conexão com a vida e com a alegria de viver. É o paciente que fica limitado de sair de casa, porque ele não sabe como que ele volta, dependendo do grau desse avanço da doença, ele vai tendo diversas limitações, então a música vai proporcionar para ele um momento de alegria, de qualidade de vida, que ao longo do tempo é muito satisfatório. Os depoimentos dos familiares, né, com os quais eu fiz a musicoterapia para pacientes de Alzheimer, eles ficaram assim muito satisfeitos com o resultado e a manutenção da qualidade de vida desse paciente. E acaba sendo uma ferramenta, vamos dizer assim, estou dizendo de uma forma simplista, de uma técnica, de uma ferramenta, de um conhecimento que se aplica também individualmente, conforme o perfil daquele paciente. É assim ou não? Sim, a musicoterapia, ela vai tratar problemas objetivos, que são delineados, né, dependendo da queixa do paciente, um tratamento feito especificamente para aquela pessoa junto com o musicoterapeuta. E que resultados assim você mensura, por exemplo? É possível mensurar em número de tantos por cento que você tem lá, por exemplo, de um caso de um jovem com ansiedade, que infelizmente é um mal que se enfrenta hoje. É uma epidemia, né? Ansiedade, depressão. Por exemplo, principalmente esses jovens hoje, né? Você consegue mensurar a melhora quantitativamente falando? Olha, quantitativamente não. Eu sei que artigos científicos no mundo inteiro produzem, mostram os resultados produzidos com a utilização da musicoterapia na diminuição de diversos, como é que eu posso dizer, na melhora da qualidade de diversos medidores biológicos, né? Melhora a pressão arterial, a musicoterapia melhora, enfim, o nível de cortisol, diminui, enfim. E também melhora o enfrentamento da pessoa em relação à doença. Então, ela passa a ver aquilo de uma forma mais um desafio, como é que eu posso dizer, menos dramático. Ela se predispõe a enfrentar melhor aquela situação na qual ela está. Então, a musicoterapia, ela atua no campo psíquico, emocional, não só na parte física. É um conjunto de coisas, né? Ver o ser humano como esse conjunto. Por exemplo, a ópera, você tem na ópera a representação, a dança, muitas vezes, o canto, né? É um pouco por aí, quer dizer, nessas artes você faz uma imersão e vai trabalhando com essa forma de terapia? Também é isso, Isabel? Na verdade, as artes, elas servem para o ser humano se expressar seus sentimentos, expressar suas emoções, a pessoa vai manusear essa matéria, a arte, como os sons, né? Eles não são palpáveis, mas eles são audíveis. Então, ela vai construir, reconstruir, destruir, formar uma forma nova. E essa forma está ligada a algum conteúdo, seja consciente ou inconsciente, e que vai possibilitar com que ela se contacte com o seu interior, descubra novas formas de ser. E eu acho que essa é uma grande possibilidade da musicoterapia. A ópera, assim como todos os gêneros musicais e a dança, enfim, são formas de se expressar e as pessoas, elas gostam têm seus gostos específicos, né? É uma das possibilidades de ser utilizada dentro da musicoterapia. A pessoa não vai aprender a cantar ópera, mas ela pode se expressar através da criação de uma ópera ou de uma reinterpretação de uma ópera, onde ela vai se ressignificar. E aí ela consegue lidar com os problemas, porque problemas todos têm. Simplesmente a musicoterapia vai
possibilitar com que ela vislumbre um novo caminho através dessa arte, desse tratamento com a arte, e vai se ressignificar de modo que ela dê conta de tocar a sua vida e lidar com os problemas dela, melhorando sempre a qualidade de vida. E é interessante porque cantar todo mundo gosta, né? Às vezes eu conversava com o Dr. Otávio, brinquei com ele, se ele canta, canta bem, canta no banheiro, até no banheiro, quer dizer, nós cantamos. Às vezes a gente sai cantarolando e tal. Mas eu preciso saber cantar para fazer a musicoterapia ou não? Não, a musicoterapia não exige que ninguém saiba cantar, tenha conhecimento musical algum, porque você vai lidar com a música de uma forma diferente, nova. Você pode pegar um violão e abraçar o violão. Você pode percutir o violão de forma diferente. É um processo muito importante também porque é um processo criativo. Você está ali descobrindo novas formas de se relacionar com a música, com o terapeuta e com o terapeuta através da música. Eu me lembro de uma história que uma pessoa próxima comentou, que ela, fazendo musicoterapia, a musicoterapeuta pedia que ela cantasse Sapo Cururu. E ela era estrangeira, não conhecia o Sapo Cururu, mas cantava o Sapo Cururu. Em algum momento ela deve ter tido contato com a música. E ela dizia assim, e eu chorava. Bonito isso, né? Eu chorava, eu dizia assim, mas por quê? Ela dizia, não sei, mas você conhecia a música? Ela dizia assim, na minha consciência plena, não. Como é que é isso, Isabela? Ela tinha alguma memória? E aí talvez eu queira caminhar um pouquinho pelas terapias também, até mesmo da regressão. Sim, não necessariamente ela precisa de ter uma memória para ela se emocionar. Como eu te falei, é um contato com uma nova forma. Imagina que você entra numa floresta e você vê uma flor exuberante que você nunca viu e você se emociona. Aquilo é arte. A arte vem da natureza. Os princípios que norteiam a arte vêm dos princípios da natureza. A física do som, a própria matemática. Então, a arte traz essa relação. A gente tem uma volta com tudo aquilo que é orgânico, que é vital, com as leis que regem o universo. A arte está inserida nisso. Então, de alguma maneira, a pessoa retoma esse contato consigo mesmo, né? Que, diante dessa sociedade que produz eventos extremamente estressores, né? E doenças, enfim, a pessoa precisa de se reconectar. No caso da depressão, os jovens estão aí se suicidando porque eles perdem esse contato com eles perdem o diálogo, a comunicação, a relação, né? Então a arte vai traçar novos caminhos de relação, mas em relação à questão da flor, de você cheirar, de ter uma novidade, você não precisa de ter uma canção conhecida para você se emocionar com ela. Com certeza. A arte traz o belo, traz uma nova ordem. E através, dentro das sessões de musicoterapia, é um espaço livre para que você possa criar essa nova ordem, você se criar, você se recriar. E para você a musicoterapia também foi uma terapia. Você é uma música, uma musicista, você é uma cantora. Sim, com certeza, com certeza. Né? Dizem que os artistas eles buscam se expressar, eles são a voz daquelas pessoas que não conseguem se expressar e eles também estão se reformulando, porque a partir do momento em que você cria uma nova ordem de cores, de sons, né, que se combinam, você está se organizando psiquicamente também. Eu digo para os meus alunos de canto, abre a boca para cantar. E no momento que eles fazem isso, eles estão abrindo um espaço psíquico também dentro deles. Então está tudo relacionado. Eu vejo o ser humano como está tudo junto. É química, a parte emocional, o sentimento, o pensamento. Então a música ela vai mexer com tudo isso. Então, com certeza, essa música do Sapo, ela deve ter alguma sequência melódica ou a melodia, alguma coisa que despertou nessa pessoa uma vibração positiva. Muito obrigada, Isabela. Aliás, eu desejo a você bons sons, né? Boas músicas e para os seus alunos, porque eu digo alunos, não, são pacientes, na verdade. Clientes, São pacientes. Muito obrigada, Isabela. Eu que agradeço, Cláudia. E pelo bom e belo trabalho que você faz. Muito obrigada. Pois bem, e o Perspectiva Brasil desta edição fica por aqui. Você pode se inscrever no YouTube e receber o nosso informativo. Faça logo, pois é muito importante ter você conosco, sempre. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição.